Fala galera, então finalmente vou fazer a crítica completa com spoilers, nosso famoso todos os spoilers do filme. Nesse momento aqui, ó, sobre Oppenheimer. Galera, por que eu não lancei antes, tá? Porque o roteiro desse filme é extremamente complexo, ele vai pra frente, ele volta, ele não sei o que, ele conta no presente, ele volta pro passado, ele tá em preto e branco. Cara, é uma confusão esse roteiro de estrutura pra conseguir contar de uma maneira só. Então o que eu fiz assim, ó? Eu simplesmente escrevi o resumo do filme, tá? E vou seguindo aqui minhas anotações pra gente ir contando sobre o filme. Antes de começar, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada. Dá o like, ajuda demais aqui o canal. Pra quem quer conferir a crítica completa sem spoilers, ela já tá liberada aqui no canal desde a quarta-feira. Então só procurar aqui certinho, certo, galera? Então vamos lá, ó. Para começar, o jovem Oppenheimer é um aluno brilhante, mas luta com a matemática aos olhos do seu professor, o que contribui para a sua ansiedade, tá? E esse fator em relação ao professor, ele volta lá pro final do filme, tá? Esse primeiro professor que a gente conhece que ele tem ali. Depois de completar seu PhD em física na Alemanha, Oppenheimer retorna aos Estados Unidos, impulsionado pela ausência de pesquisa em física quântica. Isso é uma coisa muito importante, assim. Ele se estabeleceu muito logo, tá? Porque ele era, querendo ou não, o físico precursor, tá? O físico que realmente dava importância para essa relação toda ali em relação à física quântica, tá? Isso nos Estados Unidos, lá no começo do século passado, tá? Ele começa a lecionar na Universidade da Califórnia de Berkeley, tá? Ao mesmo tempo que se dedica ao Caltech. Ao longo do caminho, ele encontra figuras importantes como a Jean Tatlock, que é a personagem da Florence Pugh, tá? Que representa muito pro filme, por quê? Porque a Jean Tatlock, ela era membro do, digamos assim, do Partido Comunista ali em relação dos Estados Unidos, tá? E, obviamente, em todo esse momento de guerra e no pós-guerra em relação à Guerra Fria, entendeu? Existia sempre, né, a investigação pelos poderes norte-americanos com quem poderia estar envolvido em relação ao comunismo. Pela aproximação, tá, que é apresentado no filme claramente, que o Oppenheimer tinha com, né, pessoas ligadas diretamente ao Partido Comunista e o caso que ele tinha com a Jean Tatlock, isso tudo implica para ele, tá, de consequências para o futuro que aconteceu, não só na investigação que ele teve para coordenar o Projeto Manhattan, mas o que acontece depois em todo o julgamento, em todo, querendo ou não, assim, o circo montado ali, sempre envolvido essa questão do comunismo na vida do Oppenheimer e tudo mais. Da Jean Tatlock, tá, com quem ele tem um relacionamento amoroso intermitente, tá? O que que significa isso, cara? Eu botei intermitente porque a gente vai vendo que ele vai mantendo esse caso mesmo com o seu casamento acontecendo, né, com a personagem da Emily Blunt. E esse caso é algo que ele mantém até o limite. Qual é o limite? O limite é simplesmente quando a Jean tenta questionar ele sobre o que que ele realmente está fazendo lá em Los Alamos e o que que realmente está acontecendo para ele não falar absolutamente nada, né? Ele não pode dar nenhum tipo de informação, ele simplesmente diz que iria falar até ali, até aquele momento ali, e não falaria mais nada. E aquele momento é o último momento que ele vê, inclusive, ela lá, tá? Vamos seguindo aqui, ó. É... Ernest Lawrence, tá? Vencedor do Prêmio Nobel de 39, que enfatiza a importância das aplicações práticas. E Kitty, com quem ele se casa mais tarde. A Kitty é a personagem interpretada pela Emily Blunt, tá? Que ele acaba conhecendo em um momento onde ele começa, tá, o Oppenheimer a pertencer, né, à alta classe, simplesmente. E a personagem da Kitty é uma personagem que já é casada, ela é completamente infeliz no seu casamento. E ela, obviamente, acaba tendo uma aproximação ali com o Oppenheimer e, a partir dali, eles começam a ter um relacionamento. E a vida da Kitty, cara, é uma vida completamente quebrada, assim, porque ela não quer ter uma vida de dona de casa. Ela conta sua história, né, pro Oppenheimer e a gente conhece essa história da personagem ali quando eles vão pela primeira vez para Los Alamos, né? Cara, uma paisagem completamente linda, maravilhosa, lá no Novo México, aquela coisa toda. E ela conta toda a história, tudo que ela sofreu, né? Inclusive no seu último casamento ali, tá? Antes dela se separar e começar a ter esse relacionamento de forma mais séria com o próprio Oppenheimer ali. E ela, quando tem o seu primeiro filho com Oppenheimer, por exemplo, a Kitty, ela não aguenta mais cuidar do filho. Isso vai provocando uma depressão. E isso é abordado em alguns momentos do filme ali, tá? Porque ela não tem, querendo ou não, esse predicado em relação à dona de casa, tá? Ela tem coisas que existem dentro dela ali também que vão influenciando essa relação.
que existe do Oppenheimer, a Kit, a relação, né, principalmente do seu primeiro filho, porque depois o segundo filho até, ele passa meio batido, assim, na história do filme, tá? Mas o Oppenheimer, por ser, né, aquele personagem que, né, aquela figura, aquele trabalhador que passa praticamente suas 24 horas do dia inerte dentro do seu trabalho, ele não tem uma vida social, muito menos uma vida onde ele vai ter uma representatividade de uma ajuda para sua esposa para cuidar do próprio filho. E tudo isso enquanto que ele está mantendo, né, o caso com a Jean Tatlock, tá? Isso vai acontecendo tudo ao mesmo tempo. A certa altura do filme, tá? Ele e o Albert Einstein discutem as implicações de longo alcance das armas nucleares e o pesado fardo de conhecimento que tudo carrega. E o relacionamento do Oppenheimer com Einstein, ele não é um relacionamento próximo, mas é um relacionamento de respeito. As duas figuras, elas se conhecem, tá? E tem uma grande importância para o final do filme também. O que que acontece, cara? No começo do filme, tá? A gente, como vai vendo esse roteiro totalmente quebrado, o Oppenheimer, ele vai encontrar, tá? Deixa eu procurar nas minhas anotações aqui pra não falar errado, tá? O Leo Strauss, que é o personagem do Robert Downey Jr., que tá, naquele momento, encarregado da instituição que cuida de toda essa questão física e tudo mais dos Estados Unidos, tá? Essa questão de estudos, como se fosse um grande instituto, na verdade. E o Leo Strauss tá oferecendo para Oppenheimer a posição de como se fosse, cara, um diretor, né, do instituto lá. E quem mora também nesse instituto, na área do instituto, que é uma área gigantesca, né, é o Albert Einstein. Então o começo do filme abre com o Strauss apresentando para o Oppenheimer as instalações do instituto. O Einstein está parado, né, olhando um lago, e o Strauss se oferece ali para oferecer, né, apresentar literalmente o Oppenheimer pro Einstein. O Oppenheimer diz, não, eu já conheço ele. Que é justamente esse momento do filme que tem, quando o Oppenheimer tem um primeiro momento de encontro com o Einstein e também de discussão, tá? Mas não é uma discussão, é uma argumentação dos dois lados para entender o que está acontecendo na toda a questão de cálculos e afins. E essa conversa que acontece no lago, tá? A gente não vê, a gente vê ele se aproximando porque a gente tá vendo na visão do Leo Strauss, tá? Repetindo, que é o personagem do Robert Downey Jr. Quando ele vai se aproximando do lago, simplesmente o Einstein sai de uma maneira bem fechada, bem carregada. O Leo Strauss, né, pergunta pro Einstein o que aconteceu e o Einstein passa batido por ele, não fala nada, assim. E chega próximo, né, o Leo Strauss chega próximo ali do lago onde tá o Oppenheimer, pergunta pra ele o que ele falou pro Einstein para ele ficar daquela forma, e o Oppenheimer não fala nada. E isso volta lá pro final do filme. Como volta pro final do filme? Vou falar no final aqui desse vídeo também, tá? Deixa eu voltar aqui para as anotações para não termos nenhum problema. Aí é quando simplesmente aparece, tá, o personagem do exército americano, que é o Louis Graves, que é o personagem do Matt Damon, tá? Ele aborda Oppenheimer e solicita seu envolvimento no desenvolvimento da bomba atômica, mas somente depois que Oppenheimer garante que não simpatiza com o comunismo. Consequentemente, Oppenheimer monta uma equipe de cientistas para trabalhar junto e criar, aí que tá, a bomba atômica, com o objetivo de usar ela como meio para salvar o mundo. E vai existindo no filme muitos questionamentos, tá, entre a equipe. A gente nunca sabe a posição definitiva do Oppenheimer. E isso é uma das coisas que o filme trabalha. Nós nunca sabemos a posição definitiva do Oppenheimer, a não ser no momento final do filme, que é aquela conversa com Einstein. Daqui a pouco eu chego lá. Mas a gente vai tendo esse questionamento do o que é certo, o que é errado, e Oppenheimer defende muito uma coisa assim, ó. Isso, a maneira como ele aborda os outros cientistas também para trabalhar junto com ele no Projeto Manhattan. Se nós não fizermos isso, alguém vai fazer. E esse alguém, por quê? Está tendo uma grande corrida, tá? Os Estados Unidos não foi o primeiro país que começou a ter esse tipo de estudo. A Alemanha já estava tendo esse tipo de estudo, entendeu? E tinha muito uma ideia que a União Soviética, a Rússia, já estava tendo também esse estudo também, tá? E eles precisavam correr contra o tempo, tá? Para justamente acontecer isso. Então, esse foi muito a abordagem que o Oppenheimer teve com diversos cientistas para conseguir trazer eles para o Projeto Manhattan. E ele convence, tá? O Lewis Groves é o quê? Construir uma cidade onde conseguissem o quê? Né? Montar, e isso acabou sendo Los Alamos, que era uma propriedade que o Oppenheimer tinha com o seu irmão, que era uma propriedade antiga da família, né? Construir lá uma cidade onde pudesse reunir todos esses cientistas num centro único ali específico
para que se reunisse todas as informações e eles conseguissem fazer esse estudo todo. E também nessa propriedade, por ser no deserto, eles teriam como fazer qualquer tipo de experimento, tá? E o Oppenheimer chega no momento onde ele está tentando convencer o Louis Groves a fazer essa cidade também. Ele monta, né? Los Alamos estaria exatamente no centro dos 4 pontos de estudo que teria, né, nas outras universidades com os outros cientistas, cada um encarregado de uma parte de estudo, teoricamente, tá? E isso tudo conectado por ferrovia. Ou seja, Los Alamos estaria exatamente no centro, e nesse centro estariam a maior parte de todos os cientistas e tudo mais. Tá, e Louis Groves, né, ele faz o Oppenheimer garantir que não simpatiza, né, que ele não simpatiza com o comunismo. Consequentemente, Oppenheimer monta uma equipe de cientistas para trabalhar juntos e criar bomba atômica, com o objetivo de usá-la como meio de salvar o mundo, apesar das preocupações com as possíveis repercussões globais, como eu tinha explicado. No dia do teste Trinity, tá? Esse é o momento onde o filme realmente mostra a bomba atômica. Esse é o momento do filme que realmente o Christopher Nolan utiliza toda a potência de imagem da sala IMAX, tá? Ou, cara, é aquilo que eu falei na crítica sem spoilers, tá? Eu assisti na cabine de imprensa numa sala IMAX, com todo o poder que tem, né, da tela e do som. Se tem essa possibilidade na sua cidade e tem como financeiramente, cara, vai assistir numa sala IMAX ou vai assistir, por exemplo, numa sala XD, que tem da rede Cinemark, que tem de outras redes também, tá? Porque esse momento do teste é o momento que a gente realmente vê a bomba atômica em si sendo testada e a gente vê a bomba atômica, tá? Porque a questão de Hiroshima, Nagasaki é falado e depois é tido como consequência. A gente não vê essas explosões, porque isso não faz parte da história do Oppenheimer, porque ele não tá lá. Isso é outra parte, essa questão toda do exército norte-americano, a questão da guerra. O Oppenheimer é dessa parte aqui do estudo, criação, desenvolvimento, teste. Ou seja, o projeto Trinity é o momento que a gente vê realmente a bomba atômica, cara, e é fodástico, tá? Tanto a questão de imagem quanto a questão de som, como é trabalhado, e é muito próximo. Isso é aquelas coisas que o Nolan faz. É muito próximo do que seria realmente da realidade, tá? Não só o tempo de explosão, mas o tempo em relação ao som, o vento, a questão de onde cada personagem tá para ter essa consequência. E tudo isso, cara, vai acontecer de uma forma assim, ó, sensacional. É foda, é muito foda, tá? Há uma incerteza inerente quanto à possibilidade de desencadear uma reação em cadeia que pode levar a consequências catastróficas e potencialmente acabar com o mundo. No entanto, o teste é um sucesso. O que é esse negócio de consequências, tá? Uma parte do estudo chega a dizer o que, assim, ó, a partir do momento que tem a explosão da bomba atômica, pode ocasionar, tá, uma reação em cadeia, que essa reação em cadeia seria o quê? Ela não pararia de ter essa explosão propagada. Isso chegaria na atmosfera. A partir do momento que chegasse na atmosfera, a atmosfera começaria a queimar e seria a destruição do mundo, porque essa reação em cadeia ela não iria parar mais. Ou seja, toda a atmosfera começaria a queimar e seria a destruição do mundo por completo. Ou seja, esse teste era não só importante em relação ao que o governo americano precisava ter em relação ao presidente, por causa da guerra, tinha o prazo, tinha não sei o quê, né? Tinha que ter essa resposta, porque se tinha passado o tempo de Pearl Harbor, ainda a Alemanha já tinha, querendo ou não, sido derrotada da guerra, mas o Japão ainda estava sendo esse confronto, então precisava dessa resposta em relação ao mundo por ter, né, a arma em potencial ali. Isso o presidente americano tinha, inclusive, numa convenção que é o princípio da ONU, dito já que teria uma arma de destruição lá em massa, não teria entregue realmente todas as informações, tudo faz parte do contexto político, de ser um thriller político também, Oppenheimer. E essa questão toda do teste envolveria também essa capacidade de o quê? A chance era de praticamente zero, mas ela não era zero, dessa reação em cadeia acontecer ou não. Então existia esse medo potencial deles simplesmente, nesse teste, acabarem com o mundo também. Então, tudo isso estava envolto ali. E o Leslie Groves, né? E o Oppenheimer, simplesmente, se esse teste não desse certo, tudo para eles teria acabado, tá? Obviamente, desconsiderando essa questão da recém-cadeia, mas tudo teria acabado. Por quê? Porque foi investido mais de 2 bilhões de dólares em todo o projeto Manhattan, construção em Los Alamos, tudo que precisou, cara, a fabricação de tudo que precisou ser fabricado lá, era muito dinheiro e simplesmente a carreira deles, ou a vida deles em si, né, por causa do que eles teriam que tratar de consequências de julgamentos e afins tudo mais, acabaria ali. Então, é muita coisa dentro desse teste, dentro do projeto Trinity, tá, que aconteceu
lá em Los Alamos, no deserto, onde, né, a proximidade de onde haveria, né, essa instalação toda principal ali do Projeto Manhattan. E também, cara, tem uma coisa que é muito emblemática, assim. No dia que eles vão fazer o teste, simplesmente, na noite anterior, tá caindo o mundo, tá uma tempestade, e eles precisam fazer esse teste até uma determinada hora, porque o presidente vai se pronunciar. E o presidente, para se pronunciar, ele tem que ter informação que funcionou. Ou seja, tem que funcionar, tem que acontecer o teste. Então, além de tudo isso, tem o grande perigo da natureza também deixar esse teste acontecer. Por causa da tempestade, por causa, né, do que está acontecendo em relação ao vento. É tudo para dar errado. Tá? Tudo para dar errado. E o Oppenheimer, ele fala que assim, como ele conhece muito bem o local, ele fala, não, essa chuva ela vai parar. Ela vai parar. Por causa de não sei o quê, por conhecer, e ele vê que começa a diminuir um pouquinho, e ele fala, não, vamos fazer esse teste às 5 horas da manhã, porque ela vai parar. Acontece exatamente, o teste acontece corretamente, e o Oppenheimer é levado, né, como essa figura, como o pai da bomba atômica a partir dali, ele é muito comemorado, porque tudo acontece da maneira como realmente tem que acontecer, o teste dá certo, tá? A Tatlock é encontrada morta, tá? E ela realmente ela se suicidou. E isso é algo que mexe muito, não só com Oppenheimer, mas também no casamento dele com, né, a personagem lá da Emily Blunt também, tá? Enquanto a Segunda Guerra avança, o presidente dos Estados Unidos, o Truman, que é interpretado no filme, tá, pelo Gary Oldman, ele só aparece no momento final do filme lá, uma conversa saloval junto com Oppenheimer, e o Truman chega a desacreditar o Oppenheimer, assim, como sua figura, tá? É muito foda a cena, assim, porque o Oppenheimer tá tentando demonstrar pro Truman que eles precisam ter, sim, um cuidado e ao mesmo tempo seguir fazendo os experimentos em relação ao controle da bomba de hidrogênio, que é um também tema que vem ao mesmo tempo da criação da bomba atômica, e o Truman desconsidera e inclusive chama o próprio Oppenheimer de bebê chorão, que não quer mais ver aquele cara na frente dele lá. Tem tudo isso, assim. Devastado pela imensa destruição causada pelos bombardeios, tá? Oppenheimer se encontra com Truman em seu escritório, que fica enojado com o estado emocional, tá? Do Oppenheimer. O que acontece? Tudo bate no Oppenheimer de consequência por causa das explosões de Hiroshima, né, e Nagasaki, porque para ele começa a sentir esse peso do fardo mesmo de estar matando as pessoas. E isso bate muito em muitas visões, cara, sequências de montagem mesmo que vai acontecendo entre ele tendo que se comunicar como esse líder vitorioso para as pessoas de Los Alamos ali, né, as pessoas todas que trabalhavam lá, e ele tendo essas visões ao mesmo tempo, se a bomba tivesse caído ali, naquele momento lá. Então, são sequências de montagem, por isso que eles não gostam de utilizar a sala IMAX, cara, potência de som e imagem, porque as sequências de montagem desses momentos provocam muito como se a bomba também estivesse ali. Então, cara, é muito efeito acontecendo ao mesmo tempo, assim, de tensão para o personagem que a gente vai vendo como espectador ali. E tem uma coisa também que o Truman fala nessa conversa Loval pro Oppenheimer, quando o Oppenheimer diz isso, tá? Que eu tava botando aqui nas minhas anotações, do ele se sentir culpado, sentir com o sangue das pessoas em suas mãos, o Truman responde para ele que não, quem tomou a decisão fui eu. E a decisão é minha, não é tua. Para não tirar o peso do Oppenheimer, mas para dizer que, cara, na real tu não fez nada, fui eu, entendeu? Tu criou, a decisão da guerra é minha. Mas não dessa maneira do conforto, não tem nada de conforto. Porque o Truman no filme está representado realmente como essa figura bélica, entendeu? Essa figura muito mais incisiva e forte. É isso, entendeu? Para seguir aqui, ó. Nos anos seguintes, Oppenheimer se tornou um defensor contra o desenvolvimento nuclear, especialmente a criação da bomba de hidrogênio. No entanto, sua postura se torna um ponto de discórdia no clima tenso da Guerra Fria contra a União Soviética. O suposto laço de esquerda de Oppenheimer e sua associação com a Jean Tatlock lá atrás, que estava ligada, né, a simpatizantes comunistas, atrai suspeitas de funcionários do governo. O Lewis Strauss, tá, que é o personagem lá do Robert Downey Jr., é uma figura poderosa com fortes pontos de vista anticomunistas e rancor contra o Oppenheimer, aproveita a oportunidade de explorar essas alegações. A autorização de segurança de Oppenheimer é revogada, e a revelação de seu caso com Tatlock e a suspeita de seus laços com o comunismo levam à sua queda em desgraça.
silenciando efetivamente sua influência em questões de energia atômica e segurança nacional. Aí tem toda a questão, tá, do julgamento que vai permeando todo o roteiro do filme, cara. É todo uma, querendo ou não, assim, ó. A gente conhece que o Lewis Strauss, ele é o antagonista do filme. Ele que provoca essa tentativa de atacar o Oppenheimer e acabar com a carreira e a reputação do Oppenheimer inteira, tá? E isso está envolvido também em tirar a questão de, como é que eu coloquei aqui mesmo? A autorização de segurança, tá? Porque é isso que realmente tem, né, que garante ao Oppenheimer o acesso aos estudos e o acesso a continuar também, né, o desenvolvimento de tudo e qualquer coisa, tá? Ele perde a sua patente, é basicamente isso, tá? Que vai acontecendo para o Oppenheimer, isso tudo provocado pelo Strauss. Por quê? Porque a comunidade científica escutava muito mais, tá, o Oppenheimer do que Lewis Strauss. E Lewis Strauss começou a ter um sentimento de vingança violento, porque teve uma comissão, né, que era simplesmente o quê? Era importar alguns itens, tá? Para, se não me engano, é a Noruega, tá? Que é a Noruega. E na comissão, o Lewis Strauss já tinha defendido que sim, isso deveria ser exportado, que não teria problema, né? E na verdade, né, não, é ao contrário, cara. O Lewis Strauss tinha falado que sim, teria problema, que não era para acontecer isso, tá? Só que daí quando o Oppenheimer vai na comissão, ele simplesmente acaba com o Lewis Strauss, porque ele fala que, de uma forma, cara, bem jocosa, assim. Ele fala que não, seria igual como tu dizer que cachorro-quente não precisa de salsicha, entendeu? Tipo, não tem perigo nenhum, basicamente. E ele acaba ali, nesse momento, com a reputação do Lewis Strauss perante não só aos cientistas, mas ao público em geral e, né, ao governo americano. Então, tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo. O Lewis Strauss faz, né, por trás, né, das cortinas e tudo mais, acontecer essa queda do Oppenheimer. Então, o Oppenheimer não tem a chance de um julgamento. Ele acontece dentro de uma sala pequena, como se fosse um depósito, se desmonta e monta ali uma comissão com um promotor para simplesmente o mais filho da puta de todos, para atacar e acabar com a reputação do Oppenheimer, ali onde muitos, o cara, vai aparecendo lá muitos personagens assim, tá? Vai aparecendo o Leslie Groves, vai aparecendo o próprio Oppenheimer, né? Vai aparecendo outros personagens ali que vão, querendo ou não, assim, depondo nessa comissão, que na verdade é muito mais uma comissão às escuras, bem longe da figura do público, para que Oppenheimer não tenha nenhum tipo de tentativa de se apresentar, né, como aquela figura que era antes. E isso tudo é por causa do Lewis Strauss que vai fazendo tudo isso acontecer, tá? E a comissão realmente revoga, tá, essa patente ali, né, do Oppenheimer. O que acontece com o Lewis Strauss, tá? Nesse julgamento final dele, como tinham muitos cientistas que, né, ficavam contra esse desenvolvimento bomba atômica, por mais que ajudaram em algum momento isso a acontecer, o que acontece? Que é o personagem do Rami Malek, tá? Que ele faz, deixa eu pegar aqui, ó. Ele faz o David Hill, tá? Que é um, cara, dos diversos cientistas lá que participaram, que estava tentando também pelo Lewis Strauss avisar o governo americano de não seguir em relação à bomba, na criação da bomba atômica ou bomba de hidrogênio, não seguir com esses estudos por causa da destruição que isso poderia causar e as mortes e afins e tudo mais, né? Arma de destruição em massa. E ele, na comissão, ele apresenta a verdade, tá? Onde o Lewis Strauss é completamente surpreendido, porque ele imaginava que, né, aquele cientista ele também seria a favor dele, ele é completamente surpreendido, ele conta toda a verdade, e isso faz o Lewis Strauss perder sua posição também em relação ao Instituto. Né? Ele perde tudo também, porque a comissão acaba dando voz para o que o cientista, o David Hill, está falando naquele momento ali. E essa é a grande importância que tem do Rami Malek no filme, tá? Que ele aparece bem pouco, e é justamente nessa cena final do depoimento que ele tem um pouco mais de espaço, né, para poder aparecer realmente dentro do Oppenheimer, cara. Tá? E isso, basicamente, é, é o que temos, tá, de trama por completo no filme. Cara, é extremamente complexo, são 2 horas e 55 de filme, tá? Já tô em 25 minutos aqui, porque é complexo, cara. O roteiro ele vai pra frente e volta, não sei o que, parará. O que é a tal da conversa, tá? Que acontece com o Oppenheimer e o Einstein, porque a gente volta para essa conversa que é a última cena do filme, tá? A gente vê realmente o que aconteceu nessa conversa. Quando estava rolando os estudos, tá? Aquilo que eu tinha contado bem antes, o Oppenheimer foi ter um Einstein porque eles nunca
foram próximos ou pessoas que tinham a mesma visão. Mas, justamente por causa disso, o Oppenheimer procurou o Einstein para mostrar para ele os estudos sobre essa possibilidade de reação em cadeia, sobre os cálculos, e o Einstein avisou ele sobre o que poderia acontecer. Que daqui a pouco era melhor ele não seguir com essas coisas ali, porque tinha todo esse efeito moral também que poderia acontecer. E nessa conversa final, né, o Einstein tá falando para ele ali, pô, tu já é uma pessoa notória e tudo mais, né? E o Oppenheimer lembra ele daquela conversa que eles tiveram lá atrás. E ele fala assim, pô, tu lembra que aquela possibilidade toda, né, das armas poderem destruir o mundo por causa da reação em cadeia? Ele fala assim, mas isso não aconteceu. E daí ele fala, não, isso já está acontecendo. E aí tem um momento do filme, tá, que tem uma rápida sequência de montagem, onde a gente vai tendo todas as bombas, né, ao decorrer dos anos que foram sendo montadas, né, e a sua capacidade toda bélica de destruição em massa, né. Ou seja, aquela reação em cadeia, ela não aconteceu naquele momento na atmosfera, mas ela aconteceu na humanidade. Ou seja, o mundo está rumando para o fim. E por isso que o Einstein não responde nada para Oppenheimer depois disso, porque ele tem um entendimento, né, dessa fala e ele sai com aquele vislumbre de fechado, mas na verdade está com o peso dessa consequência agora no seu entendimento. E a gente vê essa imagem aproximar cada vez mais do Oppenheimer com o som estourando, né, dessa tensão novamente das bombas explodindo e acaba tudo mais, né, o filme. Então, galera, esses aqui foram todos os spoilers de Oppenheimer. Coloquem embaixo nos comentários o que acharam sobre isso pra gente poder seguir conversando. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!